Olá, amigos. Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados, 10h30, com reprise aos domingos, também às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o secretário-geral da CUT Nacional, Aparecido Donizete. Na pauta, a volta do protagonismo dos sindicatos e o Congresso da CUT. Donizete, seja bem-vindo ao nosso programa. Sempre um prazer estar aqui no Maranhão e ajudar a contribuir aí no conteúdo e no tema que eu possa ajudar vocês. Donizete, depois de 2 governos terríveis para os trabalhadores e para o movimento sindical, temos, nesses primeiros 6 meses de governo, um avanço, um grande número de acordos coletivos assinados, com ganhos reais para os trabalhadores. Isso se deu porque os patrões realmente viram que, para ter uma economia sustentável, precisa girar a moeda, ou esse é realmente um papel dos sindicatos que estão voltando a ter confiança e protagonismo na situação? Então, Ricardo, eu acho que a gente precisa somente fazer um histórico para chegar na sua resposta. Primeiro, assim, todo o Brasil, inclusive o patronato, eles têm compreensão de como nós ganhamos essas eleições, com o envolvimento maciço da classe trabalhadora em todas as esferas. Então, ali, as eleições de outubro foi um marco para nós, trabalhadores, e mostrou, tanto para esses empresários, para os órgãos públicos, internacionais, como foi isso. Também nós superamos o 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro também foi, além de termos ganho as eleições, tiveram e quiseram dar um golpe. Nós existimos e saímos de lá muito mais forte na minha leitura, que é aquelas imagens que nós vimos do Lula, juntamente com os presidentes da Câmara, do Senado, do STF, ela tem uma simbologia interna importante e para o mundo também importante. Bom, passado isso, veio o dia 18 de janeiro, aonde o Lula chamou as centrais sindicais, aí já começo a responder a sua pergunta, chamou os principais sindicatos e instituiu mesas de negociações lá. Isso mostra para os empresariados que é isso, a conjuntura mudou, né? Então agora eu tenho que ouvir, eu tenho que negociar, e é verdade. Quando se tem uma mesa aberta, os resultados são sempre melhores, né? Então, por mais divergências, diferenças que tenhamos entre trabalhadores, capital, sempre tem o bom senso e a compreensão do momento importante. Então, eu acho que sim, os avanços que tiveram, não é que os movimentos, os sindicatos voltaram sempre estiveram. O problema é que não tinha um espaço para a gente fazer esse tipo de negociação que resulta sempre, o negociado sempre resulta o bem para todo mundo. E esse era um ponto que realmente nós sofremos, né, com os 2 governos passados. Não havia negociação. Se o governo não negociava, ele acabava induzindo o patronato a fazer o mesmo, né? Também não negociar. Só que, por que eu te pergunto isso? Porque no primeiro governo Lula, à época o empresariado também ganhou muito. E ganhou como? Com ganho real de salário também, distribuindo o ganho real de salário para os trabalhadores, né? Que isso voltava na forma de consumo. Está sendo criado, o governo Lula está criando de novo essas condições. Agora, o movimento sindical está preparado para assumir de novo esse papel? Nós aprendemos muita coisa nos nossos, vamos chamar, 4, 8, 10 anos que estivemos no poder, em especial os primeiros 8 do Lula. Fato isso que você coloca, mas aprendemos, porque hoje o crescimento que está tendo é diferente dos 2 últimos anos. É diferente dos últimos 2 mandatos do Lula, podemos chamar assim. Primeiro que a gente tem uma política de reindustrialização. Então isso já abre um leque gigante. Nós temos, enquanto trabalhador, e eu posso falar até com mais segurança, porque sou um trabalhador da indústria, estamos fazendo esse debate da reindustrialização no Brasil, no macro setor da indústria. Então a gente tem proposta, a gente já conversou com o Alckmin, já levamos a nossa proposta, já estamos com mesas instaladas, vamos pegar em São Paulo, já conversamos lá com o Tarcísio, falou, então tem uma política aí. A mesma coisa, vamos mexer para o funcionalismo público, você pode perceber que já está aberto um conjunto de concursos públicos.
Eu vou falar só em um, aquele que eu estou muito mais próximo, que é nas DRT, na superintendência. O que tem, eu que estou acompanhando muito de perto essa parte, já tem um conjunto de concursos públicos abertos nesse sentido. Então, assim, a geração de emprego hoje que está sendo colocada, ela está tendo uma participação dos trabalhadores. E quando eu estou falando da indústria, e esse que eu citei, a gente está com uma contrapartida, não é só gerar emprego. Eu estou falando de política de reindustrialização, porque na pandemia mostrou que o Brasil não tinha álcool gel. O Brasil não tinha máscara. O Brasil não tinha nada que fazia os respiradores. Então, e eu estou falando de Brasil, mas os Estados Unidos viu a mesma coisa, a China viu a mesma coisa, a Alemanha viu que a globalização não é tão bonitinha como parecia. E a gente falava isso na década de 90. Então, acho que respondendo então, é diferente, porque a gente tem as propostas de desenvolvimento de Brasil, de reindustrialização em todos os setores, e também até para a América Latina. Né? Então, é um outro patamar. Eu não sei qual vai ser a sua segunda pergunta, mas e aí a gente também tem que ter um momento de estar conversando isso com com a comunidade, com os trabalhadores, para as coisas não caírem do céu, como foi feito no passado. Agora, para que isso tudo aconteça, né, o sindicato precisa estar forte também financeiramente, porque foi muito atacado, principalmente no último governo. Né? Foi feito para asfixiar mesmo, para não ter força. Já existe alguma forma de financiamento? Tem. E aí já dialogando com os Secutes e Concutes. Os Secutes e Concutes têm, entre vários objetivos, trabalhar a nossa reorganização sindical que está na mesa de negociação. Quando eu falei no dia 18 de janeiro que foram chamadas centrais e as principais confederações e os sindicatos importantes ou grandes, foi para mostrar isso. Então tem sim um projeto de lei que provavelmente entra no Congresso final de agosto, início de setembro, e o que é mais importante, como eu digo, como a gente aprendeu muito, ele está muito alinhado e está muito articulado com as centrais sindicais reconhecidas, que são as 6, tem parte dos empresários junto, que é a Biquinha, a Fávea e a Febraban, e o governo. Então, e aí dialoga, e entra dentro desse projeto, que a gente pode esmiuçar em outro momento, a parte do financiamento está posto lá. E tem um reconhecimento das partes da necessidade de ter um financiamento sindical. Porque no mundo democrático, para ele de fato dar resultado para uma sociedade, precisa 3 pilares estarem muito fortes, que é o governo, que é o Estado, o empresário e os trabalhadores. São 3 pilares para fazerem a discussão e de igual condições. Não dá para do jeito que deixaram, né? Muitas vezes só o Estado dando resultado e algumas vezes Estado e empresário. Não funciona, porque são 3 interesses que têm que ter fóruns para discutir o comum, como eu falei no início, para ter o comum para todo mundo, entendendo suas responsabilidades e seus lados. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o secretário-geral da CUT, Aparecido Donizete. Donizete, esse momento de reconstrução do Brasil é também uma oportunidade de fortalecimento para o movimento sindical. E a CUT está no processo de realização dos congressos estaduais. Como está o clima nos estados? Ricardo e ouvintes, bom, eu estou coordenando os 27 congressos e vou coordenar o CONCUT em outubro em São Paulo. E o que está me chamando a atenção é que o processo de disputa dos 27 congressos está bem pequena. Quer dizer, eu acho que a gente cresceu de novo, acho que voltando. Então, a gente está tendo a capacidade de discutir os espaços que vamos ocupar nos 27 congressos antes. E isso propicia que o congresso, de fato, seja discutido a política. Né? A política. Eu estou aqui no Maranhão, vou ficar acompanhando o congresso todo aqui do Maranhão. Tem outros congressos acontecendo, nesse mesmo momento que vai estar acontecendo no Maranhão, que é sexta, sábado e domingo, estará acontecendo do Paraná, estará acontecendo do Ceará e do Maranhão. Já houve o do Acre, Mato Grosso e Amazonas, e está acontecendo nesse momento o Rondônia, que começou ontem e termina hoje. Então, todos eles com representação. Agora, os temas é comum. A expectativa é que a gente espera do Secutes, como as chapas já estarão montadas, como as direções serão montadas, nós temos 3 temas que a gente espera contribuição, em especial do Secutes e aqui no caso do Maranhão, que é sobre a reorganização sindical, que foi um pouco aquilo que a gente comentou, porque a reorganização sindical não é só financeiro, é como nós vamos reorganizar. Como que os servidores públicos vão se reorganizar? Continuar desse jeito com as esferas?
Quer dizer, o macro setor vai ou não funcionar? E se vai, de que jeito? Porque tem esfera federal, municipal e estadual. Como que se organiza? Eu não tenho resposta aqui, mas precisa ver isso. Eu falei, a indústria já começou a se reorganizar. Nós pretendemos, em 28, ter a Confederação Nacional da Indústria, que será a confederação com o maior número de trabalhadores da América Latina. Vocês sabem o que é isso? Imagina, linkando a sua primeira pergunta. Então, agora é uma coisa simples para chegar a isso, não é? Então, o Congresso precisa apontar. E outros dois temas, que é a comunicação, que a gente precisa fazer uma avaliação se de fato nós estamos comunicando com os trabalhadores e a comunidade, e aí não é só sindical não, é o projeto que é nosso, que é aquilo que nós discutimos no primeiro bloco, que aquelas políticas afirmativas têm que chegar na comunidade para saber que é uma política nossa, não é do Divino Espírito Santo como é hoje, como foi aí a cota dos negros nas universidades, como foi os espaços abertos, né? E os conselhos, a ocupação dos conselhos, que é uma outra demanda que os CUTs estaduais e os CUTs precisam discutir para não ocupar os conselhos por ocupar com estratégia, que eles também é uma ferramenta de conversar com a sociedade. Os congressos da CUT, né, tem também como função eleger as direções, né? Mas você falou, esse especificamente, a prioridade tem sido de recondução dos presidentes e tratar de política sindical. Isso aí também é um sinal de amadurecimento da categoria? Eu acho que é um sinal de amadurecimento, é um sinal de amadurecimento, e não é só reeleição. Tem algumas CUTs que estão com novos presidentes. Quer dizer, o amadurecimento está sendo grande até nesse sentido. Que quando é a reeleição, de uma forma geral, é até mais fácil, podemos chamar assim. Sim. Agora, quando você vai construir um novo nome, é um pouco mais difícil, porque todo mundo, dentro de um congresso, tem direito a ser presidente. Então, você precisa ter muita capacidade para isso. Mas, indiferente de reeleição ou de novo, esse amadurecimento cresceu e, como eu te disse, está bastante forte nos estados. E isso propicia. Eu vou abrir, talvez você vai me perguntar do Concult, mas tem um tema no Concult importante, porque com o Concult sendo realizado em outubro, tem uma grande delegação internacional chegando aqui no Brasil diante da conjuntura. Porque hoje nós temos um governo Lula que está até então confirmado para o Congresso, porque ele sabe e quer reconhecer e quer agradecer os trabalhadores, os cotistas, da importância que teve para ele estar ocupando o espaço que está. Mas nós vamos fazer um seminário no dia 18 de manhã, com esses companheiros e companheiras vindo do internacional, qual o movimento da extrema-direita no mundo. Porque a extrema-direita não está só aqui no Brasil. Vocês viram o que aconteceu na eleição da Espanha e outros países que tem por aí. Então a gente vai começar a fazer também uma discussão para focar realmente no Concult, para que ele saia muito mais fortalecido com as políticas afirmativas, tanto da reorganização sindical como para a comunidade, mas entendendo a conjuntura dessa extrema-direita, que ela um perigo. Ela está aí, a gente precisa saber como tratar. Donizete, aqui no Maranhão, também, qual é a expectativa? Porque nós temos ainda aqui muitos problemas de trabalho em relação ao trabalhador do campo e da cidade. Inclusive, nós somos aqui produtores de mão de obra escrava ainda. Como é que isso está inserido nesse debate? Então, esse já é um debate, Ricardo e ouvintes, ele é pontual. Porque, não, lógico, eu falar aqui que não tem trabalho escravo no Brasil seria uma demagogia, tem, né? Mas aqui tem uma emergência, podemos chamar. Isso. Então, essa especificidade o Secult precisa apontar com tranquilidade, inclusive tirar a diretriz para isso. Hoje nós temos a superintendente da DRT. Então, hoje nós temos o governo, hoje nós temos ferramentas para estar trabalhando isso. Agora, precisamos de políticas afirmativas para combate a isso. E sabemos que não é tão simples, que a gente está trabalhando com o adversário muito forte, né? Mas isso são políticas, Ricardo e ouvintes, que os delegados e delegadas do Concult do Maranhão têm que apontar proposta pro Maranhão nesse sentido, com as ferramentas da Nacional e com todas as ferramentas do governo para que a gente possa combater isso. Eu acho, inclusive, com metas. Eu sempre gosto de trabalhar com não dá para fazer uma fala também genérica, igual eu estou colocando. Bom, qual é o percentual? Eu não sei tecnicamente, mas a gente precisa saber o que é isso e
em um ano tem que estar assim, 2 anos tem que estar assim, 3 anos tem que estar assim, 4 anos tem que estar assim. Eu falo 4 anos que é os 4 anos de governabilidade. Mas houve assim, algum contato já, por exemplo, com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura aqui no Maranhão, da FETAEMA? Tivemos. Eu ontem estava conversando com eles, né? Com a FETAEMA, né? Ontem eu estava lá e a gente conversou sobre o Congresso. Eles têm uma atividade, acho que hoje, aqui se eu não falo em memória, não, hoje não, no próprio sábado, eles estarão até com poucos delegados, porque eles estão com uma atividade, eu não lembro a atividade, que inclusive lá no lugar estava, mas a gente conversou sim. Mas o Congresso pode sinalizar, Ricardo e ouvintes, isso muitas vezes pode apontar, esse é um tema, vamos chamar prioritário. Acabou o Congresso, vamos montar um grupo de sindicalistas e um grupo de sindicatos, os que mais dialogam, aqueles que sofrem mais, e vamos pensar uma política. Mas isso tem que ser ação, é aquilo que eu digo, porque muitas vezes também a gente fala aqui, aí né, fica na gaveta, esquece, né? É complicado, eu sei também como são as coisas, né? Então... Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o secretário-geral da CUT Nacional, Aparecido Donizete. Donizete, o produto desses Secuts, né, dos encontros estaduais, vai ser levado para um grande congresso nacional, o CONCUT. Como é que está essa preparação? Bom, é um congresso grande, é um congresso que a expectativa nossa é entre 1.800 a 2.100 pessoas, quer dizer, é gigante, é muito grande, você imagina a estrutura disso, né? É muita gente vindo de fora do país, muita gente, a gente nem tinha condições e nem temos condições ainda de fazer pagamento, mas alguns estão vindo por conta própria, só precisa ter a noção da importância disso. E outra, eles estão chegando na segunda-feira, o Congresso Nacional ele é 19, 20, 21 e 22 de outubro. No dia 18 vai ter esse seminário que eu coloquei, já vamos aproveitar as experiências deles, porque cada um deles está também tendo as suas dificuldades com essa extrema-direita, e eles estarão aqui desde segunda-feira e está fazendo. Então, então essa é uma expectativa. Do ponto de vista de conteúdo, lógico, deve ter a presença do presidente da República, muitos ministros virão, mas eu sei de alguns que estão confirmados, por exemplo, o Marinho está confirmado, o Pimenta está confirmado, o da Previdência, o Carlos Lupe está confirmado. Então, esses são pessoas que já falaram, eu vou. E do ponto de vista de conteúdo, reforçando o que está acontecendo nos estaduais e apontando 2 coisinhas diferentes que nós não estamos discutindo no estadual, mas que vai dar referência para a gente discutir. Obviamente que o conteúdo do CONCUT vai ter que trabalhar a reorganização sindical, em todas aquelas esferas que eu falei, de como vamos... do financiamento sindical, da nossa reorganização e da autorregulação. Nós vamos estar discutindo sim a importância da comunicação, né? Principalmente nas brigadas digitais, eu acho que ou ferramentas como essa que nós estamos fazendo. As brigadas digitais, você sabe que nós tomamos um banho e perdemos a eleição num dos anos aí para a extrema-direita por não saber manusear ou contrapor fake news. Essa última a gente ganhou ainda com problemas. Aprendemos alguma coisa e parece que já esquecemos de novo, que eu vejo as brigadas digitais com pouco dirigente se manuseando nisso. Bom, enfim, e a gente vai ocupar com qualidade os conselhos. Mas o Congresso também vai apontar outras 3 coisas importantes. Primeiro é como a gente vai estar aproximando das associações para dentro da CUT, porque a gente não pode só trabalhar ou representar os trabalhadores só na fábrica, como o sindicato faz hoje, ou dentro do órgão público, porque saindo os trabalhadores desse lugar, ele estuda, tem filho numa escola, ele vai no hospital, ele pega ônibus, tem uma rua mal asfaltada, tem problema de violência, então a gente precisa ver como que a gente entra dentro dessas associações, como associações entrariam dentro dessa configuração, dessa representação, como que a gente dialoga isso com a comunidade. Um terceiro é novas formas de trabalho, como home office, como plataformas, enfim, é um novo modelo, uma nova situação que a CUT não sabe como representar, porque eu vejo o meu filho lá em home office trabalhando, como que você vai sindicalizar essa pessoa? Como que ele vai para uma assembleia? Então vai ser no celular, não vai ser no seu ônibus, ou enfim, é um debate que a gente precisa apontar, né? E termino dizendo, outra coisa que a gente vai sinalizar, que é a nossa cara e a nossa representatividade nos diversos espaços, sendo na Câmara Federal.
né? Porque a gente olha os deputados, e eu não vou aqui esmiuçar, que em outro momento a gente vai falar, ver qual é a importância dos trabalhadores dentro dessa Câmara Federal de 500 e tantos deputados que temos lá, né? Quer dizer, se nós somos a maioria, nós temos que ter essa maioria na Câmara. Se a maioria é mulher no Brasil, essas mulheres têm que estar representadas na Câmara. Se os negros têm a sua representatividade na sociedade, esses negros têm que estar na Câmara. E me parece que só tem latifundiários, só tem banqueiros, só tem empresários. Está errado alguma coisa. E muitas vezes eles estão lá porque nós colocamos eles lá, nós que eu digo trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente não vai aprofundar porque o Congresso é da CUT e dos trabalhadores, mas a gente vai ter um momento para estar mudando a cara e ocupando os espaços que é nosso, não é nosso, é do negro, é do trabalhador, é do periférico, enfim. Então a expectativa do Congresso é grande, você vê, é grande, é gigante. Você falou uma coisa que também me incomoda sempre. É essa participação na política partidária. Porque eu acho que até por indução mesmo, por interesse deles, a direita sempre coloca que sindicato não tem que se meter com a política partidária. Só que quem nos representa lá no Congresso precisa conhecer o trabalhador e as suas dificuldades. Como é que vai fazer se não for assim? Então, isso está posto no Congresso também. Isso vai ser discutido no Congresso, essa maior participação dos trabalhadores? Sim. É óbvio que isso não está no temário do Congresso, né? Mas a gente vai discutir sim, porque, óbvio, a CUT e o sindicato e as centrais têm sua autonomia. Primeiro, esse é um princípio. Então, vou pegar a CUT, que é do que eu estou falando, como sou secretário, ela tem sua autonomia independente de que governo seja. Então nós somos sindicatos e sabemos o nosso papel. Agora, nós não podemos fugir da responsabilidade de ter o projeto da classe trabalhadora em vigente. Né? Esse ano, vou só abrir um parênteses, a gente tem a CUT completa 40 anos esse ano. E não tem uma só avanço, seja da classe trabalhadora ou da sociedade de uma forma geral, que não tem envolvimento da CUT. Vamos olhar a política de salário mínimo, vamos olhar a jornada de trabalho, o avanço, que ainda é pequeno, mas das mulheres hoje, da democracia. Então, por que isso não tem se refletido nas candidaturas? Mas eu acho porque o nosso Congresso é muito conservador. Sim. Então, porque a gente falta uma estratégia nossa, mas o erro está sendo nosso. Eu acho que a sua pergunta está sendo... O Congresso vai apontar algo que a gente vai ter, enquanto classe trabalhadora, ter a sua estratégia. Vamos dar 2 exemplos de estratégia? Por exemplo, nós sabemos que cada estado elege 3 senadores. Por que não pode ser um do trabalhador? Estou fazendo uma discussão bem humilde. Que poderia, eu sei que eu tenho capacidade para 3, mas a classe trabalhadora, os trabalhadores do Maranhão, tem que eleger os trabalhadores do Maranhão. Não pode pegar os trabalhadores do Maranhão e ficar pulverizando. A mesma coisa para deputado federal. Porque se nós pegarmos, eu vou pôr todo mundo no mesmo patamar, porque eu sei que a vida real não é essa. Mas se nós elegermos 2 deputados federal por estado, são 27, com 27 dá 54 dos trabalhadores. Uma grande bancada. Dos trabalhadores, é lógico, o PT depois vai ter a sua... eu estou falando eleito pelos trabalhadores. Isso precisa de uma estratégia. Agora, nós não conseguimos isso é porque a gente é desorganizado. Eu vou pegar exemplo do Maranhão, daqui a pouco vai ter uma eleição para vereança, só de sindicalistas deve ter uns 50. Verdade. Aí não elege nenhum. E aí os empresários elegem o deles estrategicamente. E do ponto de vista do desgaste da política, porque o que a elite faz? O que o latifundiário faz? Ele coloca para a sociedade, de uma forma geral, que a política é um bando de gente de ladrão, de safado, que não fazem nada, só que eles não deixam a política. Porque o dia que o trabalhador e a comunidade entender que a política é um espaço dele ocupar, eu quero ver se vai ter índio morrendo lá no norte. Eu quero ver se vai ter reforma administrativa feita dessa forma que eles estão postos. Entendeu? Porque eles desgastam a política para a comunidade e para os trabalhadores de uma forma pejorativa, por causa desses meios de comunicação, mas não sai da política. Porque sempre vai ter 508 lá, 500 e tanto lá dentro. Só que deles, entendeu? Então, acho que esse é o debate que acho que nós temos que fazer e a gente vamos pretender que em 24 a gente faça esse debate com mais aprofundado. Donizete, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos tua participação e pedimos agora que tu deixe uma mensagem aos trabalhadores e trabalhadoras do Maranhão. Bom, primeiro, de novo, Ricardo, vou repetir a minha fala inicial. É um prazer estar aqui no Maranhão. Quando precisar de mim, sei que estou lá em São Paulo.
estou à disposição para discutir, né? Não sei que espaço vou estar na CUT, mas devo estar na CUT, né? Mas estarei sempre à disposição. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar para os ouvintes, né? Para os trabalhadores do Maranhão é que dias melhores virão. Vocês estão vendo, a gente já percebe que nós temos aqui menos de um ano, né, de um governo capitaneado pelos projetos dos trabalhadores. A gente vê as taxas de desemprego abaixo, a gente vê geração de emprego crescendo, a gente vê deflações, né? A carne que estava num preço abusivo hoje já está acessível, não estou dizendo que está bem, mas você já consegue comer carne. Você vê os preços dos alimentos necessários já acessíveis, não estou dizendo que está bom, mas acessíveis. Então a gente percebe algo, né? Vem a reforma tributária, que eu sei que muitos de nós aqui precisa também aprofundar, mas ela vai dialogar muito diretamente com o pessoal mais pobre, principalmente a segunda parte, que a gente vai tentar trabalhar a reforma tributária em patrimônio e não em consumo, porque consumo todo mundo, eu sempre digo hoje, o cara mais pobre hoje, que comprar uns 5 quilos de arroz, porque ele precisa comprar o arroz, e o cara mais rico do Brasil comprar o mesmo 5 quilos de arroz, o imposto é igual para cada um, isso é injusto. Não é justo isso. É o cara mais pobre. Então a mensagem que eu digo, que eu estou deixando é o seguinte, dias melhores virão e mais uma vez a classe trabalhadora vai ter a sua participação e vai mostrar, e vai deixar na história que ela estava certa e escolheu o caminho certo. Obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!